Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Nessa segunda-feira, que é Dia da Família, aqui no Grupo Refúgio, e eu quero falar hoje sobre reconciliação, a necessidade de perdão, a necessidade de se reconciliar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Grupo Refúgio. O nosso estudo de hoje vai para você, casal, que vive em pé de guerra, é cristão, mas não consegue se entender, vivem em brigas, né, e desentendimento, e isso acaba se gastando, né, tendo um desgaste, havendo um desgaste emocional, físico e muitas vezes vocês, né, já chegaram até mesmo a pensar em separação. É esse o assunto que nós vamos abordar hoje. O que Jesus quer para nós, o que Deus tem para as nossas vidas, né? Através do casamento, da reconciliação. E vamos lá, então, em nome de Jesus, no nosso estudo. O casamento é um dos relacionamentos mais profundo e complexo que uma pessoa pode experimentar. Na perspectiva cristã, ele não é apenas uma união entre duas pessoas, mas um pacto sagrado diante de Deus. Contudo, mesmo os casais mais aprofundados em Deus, eles podem enfrentar dificuldade e desentendimento. Nesse contexto, né, sobre casamento, o poder do perdão se revela como princípio fundamental para restauração e fortalecimento do casamento. Vamos explorar, né, como aplicar estratégias para casais cristãos que desejam viver em harmonia e superar, né, todos os desafios que o matrimônio, né, enfrenta. O perdão, ele é um tema recorrente nas escrituras sagradas e ele é essencial para qualquer relacionamento, para qualquer relacionamento saudável precisa existir o perdão, especialmente no casamento. O perdão, né, ainda nesse contexto casamento, ele significa liberar o outro da culpa, né, e evitar que ressentimentos se acumulem, corroendo a relação. No casamento, perdoar é um exercício de esforço contínuo para não deixar que as mágoas, né, passadas dominem o presente. É importante lembrar que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Você escolhe perdoar. E essa decisão, ela reflete na nossa obediência a Deus. Então, diante disso, eu separei aqui algumas estratégias, né? Eu peguei algumas estratégias que para reconciliar, né? Ou seja, algumas estratégias cristãs para restaurar relacionamentos. A primeira é: reconheça a necessidade do perdão. Antes de perdoar, é crucial reconhecer que algo precisa ser perdoado. Mas muitas vezes os casais evitam a confrontar problemas, né? Acumulando frustrações, mágoas. Então é fundamental que ambos, os dois, eles estejam dispostos a identificar e discutir, né,
Quais são as áreas que estão precisando de cura? Como diz, né, no livro de Tiago 5:16, confessais as vossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros para que sejam sarados. Janaína, mas o meu cônjuge não é cristão, ou a minha, né, esposa também não é cristã, então fica mais difícil, realmente. Fica um pouco mais difícil no sentido de temor a Deus, né? Porque quando nós tememos a Deus, a gente busca obedecer, mesmo muitas vezes contra a nossa vontade, né? Porque temos o nosso orgulho, mas mesmo contra essa vontade, nós deixamos o orgulho de lado e a gente coloca em primeiro lugar Deus. Então, assim, é muito mais fácil quando realmente o casal, os dois são cristãos, até mesmo para aplicar, né, essa regrinha, digamos, no relacionamento. Segunda estratégia, ore por sabedoria e humildade. É tudo através da oração. Não tem jeito, irmãos. Nós necessitamos orar. A oração é uma ferramenta poderosa para buscar orientação divina e forças para perdoar. Peça a Deus sabedoria e humildade para lidar com os conflitos no casamento. Salmos 51:10 nos lembra: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ore para que Deus limpe o seu coração de rancor e lhe dê uma capacidade para perdoar com sinceridade. O terceiro conselho ou estratégia é praticar a comunicação. A comunicação aberta e honesta. A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. É essencial que o casal, eles pratiquem a comunicação aberta e honesta, expressando seus sentimentos e preocupações de maneira respeitosa. Efésios 4:29, ele nos aconselha assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Falar com amor e gentileza é um passo importante para resolver conflitos e perdoar. O quarto conselho é para que nós possamos substituir a amargura pelo quê? Pela bondade. O apóstolo Paulo, ele nos exorta em Efésios 4:31 e 32 diz assim, ó: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Substituir a amargura por bondade é um processo que requer tempo, esforço, mas é fundamental para a restauração do casamento. Agora, o quinto e último conselho, né, lembra-se do amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional de Deus, que não depende de circunstâncias ou sentimentos. Esse é o tipo de amor que devemos buscar em nosso casamento. Em 1 Coríntios 13:7 diz assim, Paulo diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando o amor é ágape,
ou quando esse amor ágape é praticado, ele nos capacita a perdoar e a superar as dificuldades, fortalecendo o nosso vínculo conjugal. Grupo Refúgio. Quando o casal cristão ele pratica o perdão conforme os princípios bíblicos, o resultado dessa relação é um casamento mais forte e resiliente. O perdão ele abre portas para a cura emocional e espiritual. O perdão ele promove a paz, a harmonia dentro do lar. E além disso, os casais que perdoam um ao outro, eles estão construindo um legado de amor, um legado de fé, e que pode influenciar futuras gerações. Nós somos influências para outros e para os nossos filhos. Lembre-se de uma coisa, a prática de perdoar, a prática do perdão, ela não é apenas para restaurar o relacionamento, mas também ela honra a Deus. Deus é aquele que nos chama para viver uma vida em paz e unidade. Então, para finalizar aqui, que eu e você possamos nos empenhar a aplicar, né, essas regras ou essas estratégias para que possamos testemunhar o poder da transformação do perdão no casamento ou no nosso casamento. Por isso a importância de escolher, né, ou de realmente escolher a pessoa com quem você vai se casar. Você vê sempre, né, olhar todos os ângulos da vida daquela pessoa, observar, e principalmente se ela é temente a Deus. Por quê? Porque na realidade, em todos nós seres humanos, nós temos as nossas dificuldades em perdoar, nós temos o nosso orgulho, né? E assim, não é fácil. Só que, como eu já disse anteriormente, quando nós somos cristãs, né, nós não somos perfeitos, mas quando nós tememos a Deus, nós buscamos a obedecer. Então fica mais fácil a reconciliação por esse motivo. Por temer a Deus, você vai querer aplicar aquilo que você aprende, né? Aquilo que você deseja. E quando nós temos um cônjuge, ou nosso esposo, ou a esposa, a qual não teme a Deus, fica mais dificultoso, a luta é maior, porque na realidade acaba sendo uma luta desigual, né? Por isso fala do jugo desigual. E realmente fica um pouco mais difícil, mas não impossível. A oração, ela muda, né? Ela transforma. E que nós possamos aplicar na nossa vida, né? A oração e o perdão. Amém? Eu vou colocar daqui a pouco, depois que você vê esse vídeo, eu já vou ter colocado a lista, e que você possa, em nome de Jesus, colocar o seu nome, o nome do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, para que depois eu possa orar por vocês. E você que colocar o seu nome, você tira um tempo hoje. Tira um tempo para você orar pela sua casa, para você fazer um jejum pela sua família. Porque hoje é dia da minha família no altar de Deus.
Hoje é dia de declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Em nome de Jesus, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.